Achou que eu não ia gravar mais para o Tudo Celular? Pois você achou errado. E nada melhor do que voltar das férias com um resumão das principais notícias dos últimos dias. Galaxy Z Flip chegando para rivalizar com o Razer 2019. Moto G Stylos trazendo canetinha para os intermediários. Huawei renegando os serviços do Google. iPhone com USB-C na Europa. Planetas gigantes de algodão doce ou com dias infinitos. Além da preocupação global com o coronavírus. Ficou de fora das novidades da última semana? Então vem se inteirar com a gente em mais uma edição do Plantão TC. O Galaxy Fold chegou recentemente ao Brasil, mas a Samsung já planeja um novo smartphone dobrável que será apresentado junto da linha S20 no próximo dia 11 de fevereiro. O Galaxy Z Flip virá como um rival do Razer 2019 da Motorola, oferecendo design de flip que remete a modelos mais antigos, mas ao mesmo tempo tem o apelo de modernidade da tela flexível. Ao contrário do modelo da Motorola, porém, o Galaxy Z Flip teria configurações mais parrudas, incluindo o chip Snapdragon 855 e a mesma câmera presente na linha S10. Ainda assim, seu preço seria na mesma faixa dos R$ 1.500, ficando bem abaixo dos R$ 2.000 cobrados pelo Galaxy Fold. A Samsung ainda não deu uma data para a chegada do Galaxy Z Flip ao Brasil, mas o aparelho já está em processo de homologação na Anatel, então podemos ter sua chegada já entre os meses de março e abril, junto da linha S20. Os fãs da linha Galaxy Note da Samsung sempre pediram um modelo mais barato com os diferenciais da canetinha S Pen. E o mais próximo disso que tiveram nos últimos anos foi a linha Stylos da LG, lançada no Brasil como o K10 Pro e o Keynote Plus. Em breve, porém, isso deve mudar, pois muitas fontes apontam para o lançamento do Moto G Stylos da Motorola. Como o nome já diz, o aparelho terá muitos elementos em comum com a linha Moto G, incluindo o visual e algumas especificações do Moto G8 Plus. O grande diferencial, porém, será a possibilidade de usar a canetinha para ações que aumentam a produtividade e a criatividade, como abrir um aplicativo ao tirá-la do compartimento do aparelho ou fazer anotações de forma mais inteligente. A Motorola ainda não deu qualquer indício de quando o Moto G Stylos chega ao mercado, mas a empresa tem evento marcado para o próximo dia 23 de fevereiro na MWC 20, onde provavelmente apresentará o Edge Plus ao mundo. Será que o novo intermediário vai ajudar a Motorola a alcançar uma marca ainda mais alta após a empresa conseguir recentemente bater os 100 milhões de Moto G vendidos? O problema entre Huawei e Estados Unidos pode acabar em breve, mas pelo visto a companhia chinesa já não vê tanta necessidade de voltar a usar os serviços do Google em seus smartphones vendidos fora da China. Em uma declaração feita à mídia internacional, a empresa afirmou que não há qualquer possibilidade de voltar a usar os serviços do Google em seus dispositivos, focando no desenvolvimento de sua própria loja de aplicativos. Já em contato ao Tudo Celular, porém, ela disse que um ecossistema aberto baseado em Android continua sendo sua primeira opção, ficando o ecossistema próprio apenas para o caso de ser banida permanentemente pelos Estados Unidos. Ao menos na Europa, a situação da chinesa parece boa, sendo aprovada pela União Europeia para a venda de equipamentos 5G em países do bloco. Quem não deve ter gostado muito disso é a Alemanha, já que um grande jornal acusou a Huawei de conspirar com a China usando sua ferramenta de vigilância de cidades inteligentes. A empresa, claro, negou as acusações, então veremos como as coisas se desenrolam nas próximas semanas. Por falar na Europa, recentemente o Parlamento Europeu aprovou uma medida que não deve deixar a Apple nada feliz. Buscando padronizar acessórios e reduzir o lixo eletrônico, a União Europeia decidiu que todos os smartphones devem contar com conexão USB-C. E isso não deve ser tão trabalhoso no ecossistema Android, onde o padrão já é quase unânime nos modelos lançados. Mas podemos ter um grande atraso no lançamento dos próximos iPhones, caso seja decidido que a nova lei já será válida a partir de 2020. Como esperado, a Apple já se manifestou contrária à medida, então vamos aguardar pelos próximos episódios para ver o que acontece. O coronavírus já é uma preocupação global, tendo infectado milhares de pessoas na China e já possuindo mais de 10 casos suspeitos aqui no Brasil. Enquanto a China se destaca pela agilidade na construção de hospitais para analisar e tratar seus doentes, o Brasil se mostrou pioneiro na criação de um exame para detectar o vírus, o que é de suma importância para um país que recebe tantos turistas estrangeiros quanto o nosso. Outro lugar que receberá muitos turistas é Barcelona, ao menos no final deste mês de fevereiro, quando acontece a MWC 20. Mas a organização da maior feira sobre mobile do mundo já confirmou que tudo segue conforme o planejado e deu algumas recomendações para os participantes ajudarem a reduzir o risco de contaminação.
Então, se você viu notícias de que a MWC-20 será cancelada, é bom denunciar na respectiva rede social como uma notícia falsa, em especial no Facebook ou Instagram, onde a própria responsável pelas redes tem se empenhado bastante em deletar desinformações sobre o vírus. E fechamos o Plantão TC de hoje com notícias sobre astronomia. Pois é, não acharam que iríamos deixar passar em branco, né? Durante esta semana tivemos detalhes revelados sobre planetas tão grandes quanto Júpiter e Saturno, mas que estão bem longe da Terra e contam com uma peculiaridade interessante. Possuem a densidade de um algodão doce. Os dados coletados por um estudante de doutorado da Universidade do Colorado ainda são iniciais, mas já é possível saber que, mesmo contando com um tamanho similar ao de Júpiter, sua massa não é muito maior que a da Terra, que tem uma fração de sua dimensão. Também foi dito que são planetas ainda jovens, com cerca de 500 milhões de anos. Um verdadeiro bebê perto do nosso planeta que se estima existir há 4,5 bilhões de anos. Bem doido, não? Por falar em coisa doida, a NASA descobriu um planeta similar à Terra, mas que tem a peculiaridade de não realizar movimento de rotação, ou seja, ele não gira em torno do próprio eixo. Isso faz com que o planeta tenha metade de sua superfície sempre exposta à sua estrela, enquanto a outra metade fica sempre no escuro, criando dias e noites infinitas. Deve ser legal ter uma casa bem no meio disso, não acha? Se você quiser mais informações sobre qualquer uma das notícias deste plantão, basta acessar a pauta em texto no link que está aí na descrição. Eu vou ficando por aqui e espero voltar em breve com mais novidades nesse mundão da tecnologia. Um grande abraço e até lá!